te proteja. Graça e paz, irmãos. Desejo que nós tenhamos um tempo bastante proveitoso em nossa escola bíblica dominical. E eu gostaria de iniciar recitando Romanos 8:28, que diz que sabemos que Deus transforma toda e qualquer situação para o bem daqueles que o amam e que foram chamados segundo o seu propósito. E nós louvamos a Deus porque nós servimos a Deus, na verdade, que é o único Deus e que pode transformar, Ele tem o poder de transformar toda e qualquer situação. E nós estamos vivendo esses tempos de distanciamento, mas temos a oportunidade de aprender a palavra de Deus. E enquanto jovem, por exemplo, eu me alegro porque nós temos tido a oportunidade de estudar aos sábados à noite, talvez com uma profundidade que não tenhamos há tanto tempo. E nesta oportunidade nós tivemos isso. Então, Deus tem nos transformado, sim, em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, e esse é um motivo de louvar a Deus. Enquanto também Escola Bíblica, nós agradecemos o acompanhamento dos irmãos durante o material anterior, não é, sobre discipulado. As aulas estão disponíveis no canal da igreja, então qualquer dúvida ou que quiser relembrar, você pode consultar também o canal. E como trazido pela nossa superintendente da Escola Bíblica, nós vamos estudar nesse tempo o livro Coronavírus e Cristo. Então, não esqueçamos dessa segunda parte do título do nosso livro, que é Coronavírus e Cristo, e não apenas a primeira parte. Esse livro nós temos estudado com os jovens e tem sido um desafio muito bom para nós. E agora, enquanto Escola Bíblica também, nós vamos estudar esse tema, Coronavírus e Cristo. Qual a relação que tem, então, esses dois temas? E como trazido pela nossa superintendente e que também tem escolhido uma boa literatura para nós louvamos a Deus por isso. E o primeiro
o primeiro capítulo do nosso livro está aí na sua tela, que é Venha para a Rocha, não é? E eu gostaria de abrir, então, com uma frase que foi dita em um dos cultos dos jovens, né, ao sábado à noite. Um jovem, ao orar, ele terminou a oração dizendo isso: Senhor, que sejamos sal e luz para os ansiosos. E isso me chamou a atenção e tem me desafiado desde então. Que nós, enquanto povo de Deus, né, nós somos uma referência para as pessoas que não têm referência alguma. Então, enquanto as pessoas elas vivem com base na expectativa apenas ou com base na ansiedade, nós, enquanto servos de Deus, nós somos essa referência, né, para essas pessoas. E isto é um desafio, porque isso nós vamos aprender hoje aqui, nesse primeiro capítulo. É um desafio porque é demonstrar Deus através de nossas vidas. É claro que a evangelização requer a palavra proclamada. Então, o testemunho em si, ele não é suficiente para evangelizar, mas a palavra proclamada. Porém, ele traz, sim, influência sobre a vida de outras pessoas. Quando as pessoas observam que nós estamos dedicados a aprender de Deus, mesmo em meio, não é, a toda essa questão da pandemia, essas pessoas aprendem que elas devem também buscar a Deus e aprender dele, que devem reservar tempo para Deus. E quando elas observam que nós também dedicamos esse tempo, elas se sentem também compelidas a isso. Então, que nós possamos, irmãos, ser esta referência, como esse jovem orou e que me desafiou e tem me desafiado. Eu tenho as minhas ansiedades, os irmãos também têm, nós temos as nossas emoções que às vezes nos atrapalham, mas nós temos um Deus que está acima de todas as coisas e que transforma qualquer situação para o bem daqueles que amam a Ele, daqueles que Ele ama e que chamou para o propósito dele também. Então, como apresentado já pela nossa superintendente Rivânia, o livro que nós vamos estudar, né, o tema é Coronavírus e Cristo. Ela apresentou também o autor, que é o pastor John Piper. E ele hoje tem 74 anos, vocês podem ver aí na foto. Ele tem essa idade, completou esse ano. E ele é fundador de um site bastante interessante, que é o Destiny God. E esse site tem alimentado muito a igreja norte-americana, aos cristãos norte-americanos. Ele também é chanceler do Bethlehem Colégio e Seminário, lá nos Estados Unidos, e ele foi pastor por 30 anos da Igreja Batista Belém, em Minnesota, também lá nos Estados Unidos. Então, nós estamos falando de um pastor batista, e ele escreve esse livro aí, agora, durante a pandemia. Em março, ele terminou a escrita desse livro. E por que eu trago, irmãos, a foto dele, como nós podemos ver aí? Porque Deus está usando todo o seu povo, não só os jovens, não só as crianças. Ele quer usar todo o seu povo para frutificar. E Deus é glorificado quando nós frutificamos, como nós aprendemos também no material passado, né? Que Deus é glorificado. E Deus quer usar a todas as pessoas, a todo o seu povo. E esse pastor, que poderia estar em sua casa, não é, descansando da sua aposentadoria, ele resolve abençoar a igreja mundial com esse material, e nós podemos hoje aprender através dele. Inclusive, como foi colocado, tem 4 formatos, que é o formato físico, nós temos o PDF e nós temos os audiobooks também, que é disponível, e inclusive o PDF, o link está disponível aí na descrição da Escola Bíblica. Não é isso, comunicação? Está aí na descrição, você pode acessar o PDF e acompanhar. Inclusive, durante essa semana, como os irmãos foram pegos de surpresa, durante essa semana você faz a leitura do capítulo 1, depois da aula de hoje, e faz a leitura do capítulo 2 para a aula seguinte, que o professor vai trazer, certo? Irmãos, além da leitura, você pode acompanhar pelo áudio, nós vamos trazer sempre, como todas as lições, as aplicações. Então, por isso que é importante, né, frequentarmos a EBD e acessarmos também. E o texto que eu trago, iniciando aí, é o seguinte. Eclesiastes, capítulo 1, verso 9 a 10, diz o seguinte: o que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. Nada há novo debaixo do sol. Haverá algo que se possa dizer, veja, isto é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Então, ele vai iniciar o livro dizendo justamente isso, de que essa questão hoje da pandemia, apesar de nossa geração estar vivenciando isso hoje, já aconteceu em algum momento da história, e ele traz um relato.
E o que eu coloco aí no final da tela é a onissapiência de Deus. Ou seja, nós sabemos que Deus é onipotente, ele tem todo o poder, ele é onipresente, está em todo lugar. E ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Deus também é onissapiente, ele tem toda a sabedoria. Ele tem a sabedoria ele sabe o que é bom para o seu povo. Então, se tudo o que acontece está de acordo e é com base na permissão de Deus e na vontade de Deus que todas as coisas acontecem, ele sabe por que acontece e ele tem o controle, ele sabe o que é bom. E isto é uma segurança, porque pense alguém que tem todo o poder, todo o conhecimento, está em todo lugar e ele não é sábio. Então, Deus, ele tem toda a sabedoria, ele é todo sábio, não é como poderíamos dizer de acordo com o termo. Ele é onissapiente. Deus tem. Então, se ele permite que essas coisas voltem a acontecer e ele tem toda a história na mão dele, controlando, ele sabe e ele é sábio para permitir e para conduzir o seu povo durante todo esse período. E aí o autor, John Piper, ele traz o evento da gripe espanhola em 1918, em que houveram mais de 50 milhões de mortes em todo o mundo. E as pessoas apresentavam, durante a gripe espanhola, sintomas pela manhã e à noite elas morriam e eram recolhidos os corpos e levados. Teve casos de pessoas serem baleadas porque não estavam usando a máscara, não é, na rua. Então, a humanidade já vivenciou esse momento antes e hoje retorna e hoje novamente está vivenciando. Porém, o que o autor traz é que há um Deus que é eterno e que está transcendendo todo esse tempo e que está guiando o seu povo. Então, é assustador? Sim, nos traz desconforto, nos traz ansiedade. Porém, nós temos um Deus que passou por todos esses momentos e que continua a guiar o seu povo. Olha o que ele coloca, então, na introdução do livro. É claro que precedentes não provam nada. O passado é um aviso, não um destino. Mesmo assim, este é um momento em que a fragilidade deste mundo é sentida. As fundações aparentes sólidas estão tremendo. A pergunta que devemos fazer é: temos uma rocha debaixo dos nossos pés? Uma rocha que não pode ser abalada nunca? A pergunta é: nós temos uma rocha para afirmar os nossos pés, porque nós podemos perceber que todas as estruturas estão abaladas e elas podem ser abaladas. Nós temos uma base em que ela não vai se abalar em nenhuma circunstância. Essa é a pergunta que ele começa. Então, ele vai convidar: venha para a base. Olha só o que ele coloca. Antes disso, ele diz o seguinte, que apostar na sorte é um lugar frágil. Probabilidades, nós estamos cheios de probabilidades. Ele coloca, por exemplo, 3%, 10%, juventude, velhice, e as pessoas se apoiam nas probabilidades. Nós, antes da abertura, por exemplo, do comércio da nossa cidade, nós ficávamos sempre na expectativa. O comércio vai reabrir. De repente, o comércio voltava e não reabria mais. E tem pessoas que apostam na probabilidade. Como nós agora temos a questão do surgimento da vacina, não é? Para o combate do coronavírus. E as pessoas, então, se firmam nesta probabilidade do surgimento da vacina. Porém, nós vemos constantemente que as probabilidades elas mudam e que a sorte também ela muda se fôssemos depender da sorte. Porém, nós precisamos de uma base que não vai se abalar. Nós precisamos de uma rocha em que nós ficamos ali firmes e essa rocha não se abala nunca. A pergunta é: nós temos uma rocha para ficarmos firmes? E aí há o convite: venha para a rocha, no capítulo 1. E olha o que ele escreve: apostar na probabilidade fornece pouca esperança. Não é um lugar firme para permanecer. Existe uma maneira melhor. Há um lugar melhor para permanecer. Uma rocha de certezas, em vez da areia das probabilidades. E nós precisamos, então, irmãos, ir para essa rocha e estarmos firmados nessa rocha, e não nas probabilidades. Quando confiamos nas probabilidades apenas, e as probabilidades vêm do homem, nós estamos confiando no homem. E é nisso que combate a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que maldito é o homem que confia no homem. Por quê? Isaías diz que a carne é como a erva e a glória do homem como a flor
não é? E seca-se a erva e cai a sua flor, morrendo o homem. Então, tudo se acaba. O homem, ele é frágil. E as probabilidades também são fluidas. O que nós precisamos durante esta pandemia, o que nós precisamos durante essa crise, é uma rocha de certeza, uma rocha que não se abala nunca. Então, aí nós temos 3 textos, Salmos 32, verso 7, Naum, capítulo 1, verso 7, e o Salmo 91, verso 1 a 2. Olha o que diz. Eu gostaria que você anotasse. Esse PDF também pode ser disponibilizado, tá? Depois, se os irmãos o quiserem. Olha o que diz o Salmo 32, o verso 7. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cerca com alegres cantos de livramento. Nós temos uma rocha, um local seguro em que nós estamos protegidos da tribulação e, enquanto a tribulação acontece, nós entoamos cânticos de livramento. Irmãos, nós estamos vivendo uma pandemia, mas nós já passamos situações difíceis também, que não foram pandemias, não é? Nós passamos, por exemplo, aqui em Itabuna pela seca da água, é redundante quase, né? A seca da água, mas vou colocar para entender melhor. Nós passamos pela seca recentemente. Nós passamos pela a questão do Zika vírus, dengue e chikungunya também. E nós não deixamos de dominicalmente vir à igreja, nós estávamos constantemente aqui louvando a Deus. Agora, na pandemia, foi restringido o contato, né? Esse contato social, e permanecemos em casa, mas nós não deixamos de louvar a Deus, porque nós estamos firmados nessa rocha. Então, pense quantas pessoas, como a gente ouviu hoje, né, durante a exposição da palavra, quantas pessoas precisam vir para essa rocha, quantas pessoas estão mergulhadas em cânticos de agonia, as pessoas estão vivendo em cânticos, olha, quando é que vai sair a vacina, qual remédio que eu devo tomar, quais leitos eu tenho disponível, qual loja que eu posso ir comprar. Então, as pessoas vivem com base nisso. O povo de Deus é chamado a sair desta zona de agonia e a viver nessa rocha. E como diz o Salmo 32, 7, com cânticos de livramento, porque Deus tem nos livrado, irmãos. O objetivo dessa lição, no final dessa lição, é que mesmo acometidos ou não por essa doença, nós temos uma rocha que é superior a qualquer coisa. O último versículo de Abacuque é um dos meus preferidos, que diz que o Senhor é a minha força, Ele faz os meus pés como o da coça e me faz andar em lugares altos. Então, é acima de qualquer realidade que o homem traz, não é? E que é provocado por esse viver da humanidade. Então, nós temos essa oportunidade de viver, não é, em meio à tribulação, louvando a Deus, com cânticos de livramento, agradecendo a Deus constantemente, porque Ele tem nos livrado, Ele tem livrado as pessoas que estão ao redor de nós, Ele continuará livrando. E se a vontade dele for que sejam acometidos, ele vai nos guiar, ele vai dar o consolo necessário, ele vai dar a paz necessária para passar esse momento. Naum, capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. O Senhor é bom, então isso independe do que eu faça ou do que os outros façam, Ele continua sendo bom, e é uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Então, irmãos, que Ele nos conheça, né, como um povo que está se refugiando nele, uma rocha que é inabalável. E o Salmo 91, 1 a 2, que nós, né, lemos, tem pessoas que têm o hábito de abrir a Bíblia e deixá-la aberta no Salmo 91, olha o que diz o verso 1 a 2. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Esse é um hábito, irmãos, que você pode fazer para o seu momento devocional. Pegar esses textos que têm o mesmo tema e refletir. Então, Deus é o nosso esconderijo e nos dá cânticos de livramento. Ele é bom e é uma fortaleza no dia da angústia, e Ele conhece os que nele se refugiam. Então, o que eu direi ao Senhor? Tu és o meu Deus, o meu refúgio, o meu baluarte, em quem eu confio. Eu confio em Deus, continuo passando meu álcool nas mãos, continuo usando a minha máscara quando eu saio de casa, eu continuo mantendo distanciamento social enquanto isso for preconizado, eu continuo com a minha rotina diferente, mas a minha confiança está em Deus, certo? Nós temos todas essas medidas, nós temos todas as proteções, temos, mas a nossa confiança, primordialmente, ela está em Deus, e Ele conhece aqueles que nele se refugiam. O Salmo 23, nós gostamos do verso
que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nós temos andado pelo vale da sombra da morte, praticamente. Não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Deus é presente. Mas o verso 1 diz o quê? O Senhor é o meu pastor. A palavra Senhor aí é Jeová. Então, é enfático isso. Jeová é o meu pastor. Ele não é um pastor frágil. Não é porque ele se condói pelas suas ovelhas, ele abaixa e ele leva as suas ovelhas para beber água. Ele coloca em um pasto que ele é um pastor frágil. Muito pelo contrário. Ele é o Jeová que está passando conosco durante a tribulação. E tudo o que acontece, irmãos, é de acordo à vontade de Deus. Que isso não fuja da nossa cabeça, do nosso pensamento também. E aí o autor vai trazer como se fosse um estudo de caso para nós, que é a própria vida dele, que é a questão do câncer. O Piper, o pastor John Piper, foi acometido de câncer de próstata em 2005, e ele vai contar toda a sua experiência, em que ele está no consultório médico, e aí vem as probabilidades, que são fluidas, como eu já falei. Então, e aí ele diz, probabilidades de medicamentos, qual medicamento que eu vou usar, qual procedimento que eu vou fazer, qual a cirurgia que eu vou fazer. E ele diz que estava no consultório, naquela realidade ali, vendo qual a probabilidade, qual medicamento se ia usar, se ia fazer cirurgia. E certamente ele foi pelos caminhos da medicina, porque nós somos servos de Deus e temos essa compreensão de obediência. Mas ele disse que à noite eles estavam jantando, ele e a esposa, e eles estavam rindo. E ele disse o seguinte, olha o que eles comentaram: nossa esperança não está na probabilidade, nossa esperança está em Deus. Porque, irmãos, se nós olharmos para as probabilidades, há a tendência de ficarmos confusos e desesperados. A esperança dele e a esperança nossa nessa situação deve estar em Deus. A nossa esperança deve estar em Deus. E olha o que ele diz, seguindo. Com isso, não queríamos dizer, é 100% certo que Deus vai me curar, enquanto os médicos só podem me dar probabilidades. A rocha da qual falamos é melhor que isso. Sim, melhor que uma cura. Deus quer, irmãos, que o seu povo entenda isso aqui, que estar nele é melhor do que qualquer outra coisa. E isso é falando na questão da pandemia, é falando da questão de outras comorbidades, de outras doenças. Estar em Deus, aprender de Deus e ter comunhão com Ele é melhor do que qualquer outra probabilidade ou qualquer outra estatística que pode mudar a qualquer momento, porque Deus não muda. E onde é que nós firmamos essa verdade? Olha o que diz Deuteronômio 32:4, e eu queria que você marcasse. Eu sei que muitos já têm marcado esse verso em sua Bíblia, mas quem ainda não tem, que marcasse esse verso e meditasse nele hoje, no dia do Senhor, além da exposição da palavra de Deus que já foi feita, em Deuteronômio 32:4. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. Ele é Deus fiel, Ele não erra, Ele é justo, Ele é reto e Ele tem o controle na mão. Ele é rocha, Ele é firme, Ele não muda. É um lugar ou não, irmão, seguro para irmos durante todo esse contexto, em que talvez comece a mudar, talvez comece a flexibilizar, ou talvez retorne. Nós não sabemos como vai ser a evolução. O que nós sabemos é que temos uma rocha para onde ir. Nós temos essa rocha para irmos, nós temos pessoas que ainda não conhecem essa rocha, não é? E que nós devemos encaminhá-las até essa rocha, para este local firme, ensinando-lhes a palavra de Deus. E ele vai compartilhar também, antes dessa citação que vai aparecer aí na tela, mas ele diz, porque enquanto o meu futuro mudava neste mundo, desculpa, irmãos, enquanto o meu futuro nesse mundo começava a mudar, aí ele diz, Deus me trouxe à mente algo que eu havia lido recentemente na Bíblia. Então ele está no consultório, ele foi diagnosticado com câncer, toda a estrutura da vida dele mudou, assim como a nossa estrutura também mudou. Eu me recordo que em março, uma semana antes, o Ministério de Comunicação estava dando um relatório, uma espécie de relatório de como a igreja tinha realmente expandido nesse ministério, alcançando até outros países. Na semana seguinte, não foi isso? Na semana seguinte, nós não podíamos mais nos reunir aqui no templo físico. Então, a mudança ela é rápida.
Então, assim como o câncer muda rapidamente a vida de uma pessoa, a pandemia veio e mudou rapidamente a nossa rotina e a nossa vida. Mas ele, naquela situação de mudança rápida e de incerteza quanto ao futuro dele na Terra, Deus me trouxe à mente algo que eu havia lido recentemente na Bíblia. E aí embaixo eu coloco Piper, isso aconteceu com ele. Deus trouxe à mente dele algo que ele leu na Bíblia recentemente, como ele escreve. Vladimir, eu e você. Piper, como já foi citado, Vladimir, o nosso missionário, que passou 11 dias perdido na mata e nós intercedendo em oração. Quando o missionário mandou um áudio, né, e eu recebi um desses áudios relatando como foi essa experiência, eu lembro que eu fiz questão de ouvir todo o áudio, porque às vezes eu não tenho paciência. Nós temos esse costume, né? Eu não tenho paciência de ouvir todos os áudios, mas eu ouvi todo o áudio e eu lembro especificamente de uma parte que ele compartilhou. Ele todos os dias esperava que ele iria chegar na aldeia, ou no final da tarde ou no início daquela manhã. Ele ia encontrar a aldeia, né? E aí não chegava, então vinha a frustração. Até que veio um texto da palavra de Deus à mente dele e que ele pôde descansar naquele texto e entregar a Deus todos os seus pensamentos, um texto de Provérbios. Naquele momento, perdido na mata, não é? Em uma situação que foge totalmente do controle emocional e também fisiológico, ele relembra um texto da palavra de Deus. Assim acontece também, como aconteceu com esses dois homens de Deus, assim acontece comigo, assim acontece também com você. Nós precisamos, irmãos, ter o hábito de ler a palavra de Deus. E eu sei muito bem que muitos já fazem isso, mas aqueles que ainda não fazem, ou aqueles que fazem isso apenas por uma obrigação, uma rotina, devem fazer isso de uma maneira prazerosa. E nós temos tido tempo para dedicarmos esse tempo à palavra de Deus, ao aprendizado da palavra de Deus. Porque nessas situações em que a mudança da nossa vida assalta a nossa fé, que o inimigo usa também para nos instabilizar, a palavra de Deus nos traz uma firmeza. Então, quando nós vamos para a rocha, e essa rocha ela já nos revelou tudo o que é Deus, tudo o que Ele quer para nós e tudo o que Ele espera de nós, nós temos confiança e nós temos firmeza também. Então, irmãos, não deixemos de meditar na palavra de Deus, não deixemos de ler a palavra de Deus constantemente, mas nos dediquemos ainda mais a isso. Porque a pandemia rouba a nossa paz. Nós temos os jornais que todos os dias trazem um turbilhão de informações. Não é? Tem pessoas que ficam ainda intercalando de canal. Ora assiste o canal local, outra hora assiste o canal nacional. E fica assim intercalando para ver todas as informações possíveis. E eu percebi, por exemplo, que eu estava indo dormir com uma situação desconfortável, até que eu percebi que era isso. Eu queria absorver todas as informações, sendo que as informações elas chegam, eu querendo ou não. A economia também rouba a nossa paz. Nós não sabemos como é que vai ser o comportamento da economia. A política rouba a nossa paz, porque nós estamos, parece que em plena guerra, dentro da pandemia estourou uma guerra sobre a política. As máscaras roubam a nossa paz. Quando a gente sai à rua e vê todos usando máscara e as pessoas desconfortáveis consertando e às vezes tentando respirar e colocar de novo, isso rouba a nossa paz também. O distanciamento nos afeta, porque principalmente nós, povo brasileiro, que gosta de abraçar, gosta de pegar na mão e que gosta de estar perto, esse distanciamento também rouba a nossa paz, porque nós queremos, e parece que ainda não aprendeu, não é? E aí, na emoção, vai e quer abraçar. Então, tudo isso rouba a nossa paz. O que nos traz a paz de novo? O conhecimento da palavra de Deus. O que a palavra de Deus coloca, que tudo isso que acontece não é excepcionalmente novo, mas já aconteceu. O que a palavra de Deus coloca é que Deus continua sendo o mesmo em todas as épocas, em todo o tempo, e isso nos traz a paz de volta. E nós precisamos. Bem, então ele vai dizer o que foi que Deus falou com ele ali no consultório. Olha o que ele diz. Aqui está o que ele me disse no consultório do urologista. Enquanto eu esperava a biópsia que confirmaria que eu tinha câncer. John Piper, isso não é ira. Viva ou morra, você estará comigo. Qual foi a referência que ele trouxe na mente dele? 1 Tessalonicenses 5, 9 a 10. Olha o que diz. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele.
Quer vivendo ou morrendo, nós somos do Senhor. Então, ele apenas não lia a Bíblia, ele não lê a Bíblia de maneira obrigatória. Se tem uma coisa que o inimigo tem alimentado na Igreja de Deus durante o século é que eu preciso ler a Bíblia para agradar a Deus. Não, eu preciso ler a Bíblia para o meu aprendizado, para o conhecimento de Deus que é necessário para a minha vida. E ele vai além dele ler a palavra de Deus, ele personaliza a palavra de Deus. E isso não é pecado, isso é uma bênção, porque o Deus que está na Bíblia é o mesmo Deus que cuida de mim e de você hoje. E você pode confiar nas mesmas promessas, na mesma revelação de Deus para os seus servos. Então, quer vivendo ou morrendo, nós somos do Senhor. Esta é a segurança que deve permear durante toda essa crise, a mim, a você e a toda a sua família também. E o que ele escreve então? Esse é o trecho mais longo, acho que vai aparecer aí. Acordando ou dormindo, ou seja, vivo ou morto, eu estarei vivo com Deus. Como pode ser, escreve ele, eu sou um pecador, nunca vivi um dia da minha vida, nenhum sequer, sem ficar aquém dos padrões de amor e de santidade de Deus. Então, como pode ser assim? Como Deus pode dizer, você, John Piper, você, irmão da primeira igreja batista, ou que está acompanhando, estará comigo viva ou morra? Deus nem mesmo esperou a pergunta para responder. É por causa de Jesus somente. Por causa da sua morte, não haverá ira contra mim. Não por causa da minha perfeição, meus pecados, minha culpa e meu castigo caíram sobre meu Salvador. Desculpa, meus pecados, minha culpa e meu castigo caíram sobre meu Salvador, Jesus Cristo. Ele morreu por nós. É o que a palavra dele diz. Portanto, estou livre da culpa, livre da punição, seguro no favor misericordioso de Deus. Viva ou morra, Deus disse, você estará comigo. Então, irmãos, é a segurança que nos faz passar por isso tudo. Quer vivendo ou morrendo, nós estaremos com o Senhor, não por causa de nós mesmos, mas por causa de Jesus. É por causa de Jesus. A palavra de Deus no Salmo 15 pergunta assim, quem habitará diante de Deus? Aí ele colocou a lista, íntegro, justo, que fala a verdade, que não difama ninguém, que não faz mal ao próximo, que despreza o rebelde, ou seja, que não tem temor do rebelde, mas tem temor a Deus, que jura com dano próprio e que não tem usura. Quem é que passaria nessa lista? Ninguém habitaria diante de Deus. Porém, Jesus, que viveu aqui e que não teve pecado algum, que cumpriu essa lista, como estamos aprendendo durante as quartas-feiras em Hebreus, ele foi superior a todas as coisas. Por causa dele, nós vamos habitar diante de Deus. Porque 1 Pedro 2,22 ensina o seguinte, ele não cometeu pecado e dolo algum se achou em sua boca. Ele se apresentou aceitável a Deus por cumprir a sua missão. E é por causa dele que temos garantido viver junto com o Pai, com Deus Pai. Irmãos, quer vivendo ou morrendo, nós estamos e seremos do Senhor. Independe do que a gente está passando. Então, não é para a ira que fomos destinados. Deus não mandou isso como um castigo final da sua vida, mas para mostrar que durante isso tudo, você está vivendo com o Senhor. E Ele está passando com você durante todos esses momentos. E olha o que diz aí. Isso é muito diferente de apostar na probabilidade do câncer ou do coronavírus. Esta é uma rocha firme sob meus pés. Não é frágil, nem areia. Eu gostaria que fosse uma rocha debaixo dos seus pés. É por isso que eu estou escrevendo. Lá na congregação, uma das crianças, que é aluna de Tairine, certa vez orou da seguinte forma, não orou, relatou da seguinte forma, tia, eu sei que Deus está do meu lado. Eu não preciso forçar o meu pensamento, eu não preciso fingir. Eu sei que Deus está do meu lado. Essa é uma firmeza, irmãos, que todos os crentes precisam ter. A rocha que é firme, a rocha que não se abala, está conosco. Nós estamos nesse lugar espaçoso, como Davi escreveu. Nós podemos estar nesse lugar, se nós formos para essa rocha. E essa é uma mensagem, olha o que eu coloquei aí na tela, essa é uma mensagem para esta igreja, que está completando 100 anos nesse ano de fundação, que tem pregado a palavra de Deus, que tem sentido zelo pela palavra de Deus, não é? E que nesse momento estamos distanciados, nós não podemos frequentar o nosso templo, mas essa é uma certeza que também é para a igreja, a primeira igreja batista de Itabuna. Então, que essa seja uma realidade sobre os pés de todos nós.
e que não fique reservado somente a nós, mas compartilhado com as pessoas que estão ao nosso redor. Há um lugar seguro para passar toda essa tribulação agora, toda essa angústia. Há um local seguro, que é estar no Senhor Deus, no Senhor Jesus. Então ele faz a seguinte pergunta: a rocha é sólida apenas para o porvir? Olha o que ele comenta. Alguém pode ler isso e dizer: pessoas religiosas como você podem encontrar esperança apenas no porvir, no futuro. Se estão seguros além do túmulo, eles têm o que querem. Mas essa voz de Deus, sobre a qual falam, oferece pouco envolvimento no agora. Deus começou tudo na criação, suponho, e traz finais felizes para sempre. E quanto ao intervalo no meio, onde ele está agora, precisamente agora, durante esse surto de coronavírus? As pessoas podem dizer: bem, onde é que está Deus agora? Onde é que está a ação de Deus nesse momento? Porque ele não fala e tudo acaba e tudo volta ao normal. Essa é a pergunta daquela síndrome do Salmo 115, verso 2. Porque diriam as nações: onde está o seu Deus? Bem, eu não o vejo e ele não está agindo. Onde é que ele está? E olha o que então Piper comenta: a eternidade é uma alegria, sim, sem fim. Porque será uma eternidade sem sofrimento. Nós não correremos risco na eternidade de ter uma pandemia ou de ter qualquer outro sofrimento. A rocha está debaixo dos nossos pés agora. A rocha não vai estar debaixo dos nossos pés no futuro. Alguém poderia me parar: bem, Mateus, porque você vai para a igreja todo domingo? Não, porque depois que eu morrer, eu vou sentir firmeza lá no céu. Não, é porque eu sinto firmeza agora. É porque eu sinto esperança agora. Por isso que eu tenho buscado a Deus, não é? Por isso que eu tenho tido essa experiência de comunhão com Deus. De comunhão com Deus. Porque essa rocha está firme e debaixo dos meus pés agora, nesse momento. Por isso que eu tenho me relacionado com Deus. Todos moramos na pandemia, é o que ele coloca. Todo mundo. Veja aí, começou lá em novembro, os primeiros casos na China, e, de repente, se espalhou em todo mundo. Em março já foi declarada a pandemia, e chegou aqui também para nós no Brasil. Mas, irmãos, ele comenta o seguinte, que se não fosse a pandemia, seria a realidade do câncer, seria o sofrimento do câncer, seria o sofrimento de uma complicação, talvez, em uma cirurgia que acontece rotineiramente. Seriam as calamidades que tanto nos abalam, porque o sofrimento ele sempre existe. Desde que o homem desobedeceu a Deus e pecou, o sofrimento ele existe. E o Augusto Nicodemos, ele comenta que é como se fosse um lembrete de Deus, o sofrimento, de que o nosso fim não é aqui, não é nesse lugar. Nós temos um final em outro lugar. Como nós crentes bem sabemos, a nossa pátria é outra. Então, todos nós agora vivemos na pandemia, este é o assunto, o tema do momento, mas se não fosse a pandemia, o sofrimento também existiria. E a rocha, ela é firme, quer seja em qualquer sofrimento, quer seja na pandemia, qual seja em um momento de bonança, de paz também. A rocha é firme debaixo dos nossos pés agora, porque Deus não mudou. Deus continua sendo o mesmo, Ele continua sendo bom e Ele continua tendo o controle de toda a história nas mãos. A rocha debaixo dos nossos pés está agora. Olha o que ele escreve. A rocha sobre a qual falo está sobre nossos pés agora. Eu poderia dizer que a rocha está sobre os meus pés agora apenas porque a esperança além do túmulo é a esperança presente. O objeto... Isso aqui é interessante, irmãos. E quando você tiver essa matéria, você pode grifar lá no PDF. Se você imprimir, é liberado, tá? Para fazer isso, porque foi disponibilizado com esse objetivo. O objeto da esperança é o futuro. A experiência da esperança está no presente. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O objeto é futuro, o céu é futuro. Mas a experiência da esperança é agora. Você sente essa esperança? É agora. A rocha debaixo dos nossos pés é agora e não no futuro. E essa experiência atual, ela é poderosa. E olha o que ele comenta ainda. Esperança é poder, poder presente. A esperança impede que as pessoas se matem agora. Ajuda as pessoas a sair da cama e ir trabalhar agora. Dá sentido à vida cotidiana, mesmo a vida trancada, em quarentena e em casa, agora. Libera do egoísmo, advindos do medo e da ganância, agora. Capacita o amor, a intrepidez e o sacrifício,
agora. Esperança é poder, porque nos capacita a agir como servos de Deus agora. Olha só isso aqui. Hebreus 6,18, a parte B, a 19, ensina o seguinte: forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançarmos mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme. Isso aqui é minha letra, perdão. Segura e firme e que penetra além do véu. A esperança que penetra além do véu, que nós vamos adentrar o lugar santo, que nós vamos habitar com Deus. O lugar que era frequentado uma vez ao ano no Antigo Testamento, que nós podemos entrar agora. E essa esperança é âncora para nossas almas. Então, essa esperança é poder agora. E olha, irmãos, o que ele comenta na página 16, ele comenta o seguinte: isso me leva a estar apaixonado por não desperdiçar a minha vida. Isso tira o tremor. Isso me enche de zelo para tornar conhecida a grandeza de Jesus Cristo. Isso me faz querer gastar-me e ser gasto para trazer tantas pessoas comigo quanto possível para a alegria eterna. Isto é discipulado. Então, quando você tem esperança de um futuro com Deus, você sente essa esperança agora. E você quer que as outras pessoas sintam essa esperança agora e não depois que elas morrem. Você quer agora trazer pessoas para a rocha. As pessoas que estão pisando em qualquer terreno, talvez espinhoso, talvez arenoso, que estão se afundando em seus problemas. Você pode trazer essas pessoas para a rocha, para elas experimentarem esta segurança agora e ensinar a elas sobre Deus. Porque 1 Pedro 3,15 ensina: estando sempre prontos para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vós. Lembra do Salmo que diz da alegria do povo de Deus? Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Se você ler o Salmo 126, se eu não me engano, 125 ou 126, ali vai explicar o seguinte: as nações diziam, grandes coisas fez o Senhor a estes. E aí eles respondem, sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então, esta esperança, ela incomoda. Então, você precisa gerar este incômodo no local que você está. Você está passando pelo coronavírus aí, está usando álcool, está usando sua máscara, está... Quais são mais outras medidas? Acho que é isso, né? Está mantendo o contato distante, mas você tem uma esperança, você tem uma firmeza em sua palavra, que as pessoas dizem, bem, em que você coloca a sua esperança? Eu vou te contar porque eu tenho uma esperança, porque eu tenho uma rocha firme sobre os meus pés. Jesus Cristo morreu por mim e Ele não me destinou para a ira. Essa doença não veio para me castigar, ela não veio para me mostrar que eu sou pecador, porque eu já sei, porque Jesus já me salvou. Bem, você quer experimentar dessa esperança agora? Ou, não, depois... Não, você pode experimentar essa esperança agora. Então, isso é, irmãos, discipulado. Então, vejam que os temas estão linkados, o que a gente já aprendeu e que continua a aprender aqui. E aí, depois dele experimentar esta esperança, ele vai dizer o seguinte: não estou bem, mas sinto-me bem. Olha o que está escrito aí na sua tela. Não estou bem, mas sinto-me bem. Eu achei interessante essa colocação do autor. Um dia antes de eu fazer o exame anual da próstata, eu me sentia bem. No dia seguinte, me disseram que eu tinha um câncer. Em outras palavras, eu não estava bem. Assim, enquanto escrevo estas palavras, ou seja, enquanto ele escreve esse livro, não sei se estou bem. Eu me sinto bem. Por causa de quê? Da esperança. Quem é que está bem nessa pandemia? Se fôssemos colocar a nível, talvez, financeiro, político ou qualquer outro fator. Ninguém estaria bem. Porque o que colocávamos, talvez, a segurança, não é? Que, além de Deus, está fragilizado. Então, nós não estamos bem com a pandemia, mas nos sentimos bem, porque agora nós somos obrigados a ir para essa rocha, para esse local seguro. E ela nos dá a esperança que, quer vivendo ou morrendo, nós somos do Senhor. Então, não estamos bem, porque nós vemos a situação do nosso país, nós vemos o número de mortos, nós vemos a letalidade da doença, o adoecimento das pessoas, mas nos sentimos bem, porque Deus alimenta em nós essa esperança. Irmãos, essa esperança ela não pode morrer em nós, ela precisa ser compartilhada. E sabe o que ele escreve, irmãos? Que ele agora não diz que está bem, porque ele então aprende que é Deus quem controla até se ele está bem.
Então, ele dizer, bem, eu estou bem, então ele está sendo o Deus da vida dele. Não, você está bem? Estou bem, eu estou bem. Ele agora responde dessa maneira. Você está bem? Eu me sinto bem. Por causa de quê? Por causa da esperança que ele tem e principalmente de estar firmado nessa rocha. E ele faz o link com Tiago 4, 13 a 15. Lembra o que diz lá? Olha aí para os irmãos relembrarem. Qual é o tempo? 11 quanto? Encerrando então, irmãos, diz o seguinte, Tiago 4, 13 a 15. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Qual é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Então, irmãos, se Deus decidir, nós faremos ou fazemos isto ou aquilo. Então, Ele está envolvido no agora e Ele nos dá esperança no agora. Então, irmãos, concluindo, vamos lá para o slide, venha a nossa rocha, o último. Venha para a rocha. Esse chamado, irmãos, é porque há a tendência de irmos para tantos e outros lugares. E eu queria, então, encerrar refletindo essa imagem aí, a próxima. O pastor Jonas Madureira colocou no livro O Custo do Discipulado essa figura aí, esses 3 círculos. Então, as multidões, os discípulos e os 12. As multidões eram todas as pessoas que se interessavam por Jesus. E as pessoas estavam ali no meio da multidão e ninguém conhecia, né? No meio da multidão tem muitas pessoas. Você pode estar hoje no meio das multidões, que segue a Jesus. Ah, você conhece Jesus? Segue Jesus? Sim, eu sigo Jesus. Nós temos também o outro círculo, que são os discípulos, aqueles que estavam ali seguindo a Jesus e que tinham um apreço, estavam juntos e que queriam realmente seguir a Jesus. Quando lemos em João 6 que Jesus prega, contra a dureza daquele povo, nós vemos que esses discípulos começam a abandonar. E Jesus se volta para, então, os 12, que era o círculo mais próximo de Cristo. Vocês também não vão me abandonar? E aí Pedro responde, Senhor, para onde iremos nós? Se tu é que tens as palavras de vida eterna. Então, talvez, se você estiver hoje, irmão, ou pessoa que está me ouvindo, nas multidões, ou você é um discípulo que não tem compromisso, eu convido hoje a irmos juntos para a rocha, a irmos para este círculo onde está os 12, a ficarmos lá, junto de Cristo, que é a rocha, que é a palavra de Deus viva, a permanecermos ali. E você vai para a rocha carregando o seu discípulo também. Que Deus te abençoe. Próxima aula, então você lê nessa semana o capítulo 1 que demos hoje e capítulo 2 para a semana que vem. Deus abençoe.